Nós estamos dando sequência hoje à nossa atividade semanal, quase cotidiana, né? As entrevistas do CISECO, atividade esta que substitui a nossa realização presencial do encontro anual, nosso encontro anual, o Pentálogo, e que procura estabelecer contatos com pesquisadores de vários centros acadêmicos, culturais, geográficos, etc., dialogando em torno da problemática de pandemia e produção de sentido, e articulando essa questão com os diversos graus de interesse, formação e de pesquisa que os pesquisadores desenvolvem no contexto atual. Em função disso, nós convidamos para este encontro desta tarde, podemos falar de uma tarde, que é um longo dia, que nós estamos vendo as imagens todo o tempo, mas estamos particularmente numa bela tarde de primavera, é o colega pesquisador, doutor Daniel Pedroso, professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, da área de audiovisualidades. Ele tem mestrado na Unicinos, doutorado também no mesmo programa, e fez estudos de pós-graduação, estudos de preparação do seu doutorado na Escola de Comunicação da Universidade do Texas, em Austin. Tem estágios internacionais também, em Cuba, desenvolve vários projetos nesta linha das audiovisualidades e, particularmente, ele é também professor docente das áreas de audiovisualidades, cinema e jornalismo. Além de todas essas qualidades, o professor Daniel Pedroso, ele é um dos pesquisadores mais refinados dessa nova geração, e que trabalha fortemente com essa articulação, o experimental, digamos, e aquilo que seria a teorização, né? Audiovisualidades nas suas diferentes manifestações. E, em função dessas características, ele foi convidado para estar conosco, trocando ideias acerca desse tema, ou seja, a pandemia e audiovisualidades. E aí, isso já suscita uma primeira questão que nós dirigimos ao Daniel, no sentido de perguntar para ele como é que ele avalia os efeitos da pandemia, nesse primeiro ciclo, chamemos isso, de março ao presente momento, né, sobre as tecnologias, sobre as ambiências, as linguagens e as práticas de audiovisualidade, particularmente no mundo com que ele dialoga em termos de pesquisa, ensino e de estudos também acadêmicos. Bom, inicialmente queria fazer um agradecimento especial ao professor Antônio Fausto Nato, que eu tenho muita alegria de ter sido orientado na minha tese de doutorado por ele. Então, acho importante ressaltar isso e fazer um agradecimento especial por esse convite e também por poder estar participando do CISECO nessa modalidade. Dito isso, eu acho que nesse momento, né, nesse período de pandemia, e a gente fazendo o recorte que vai do início, né, digamos que janeiro, fevereiro, né, até o momento atual que a gente se encontra hoje, no dia 10 de novembro, a gente tem uma série de transformações em curso em diversas áreas, como não poderia ser diferente, em função do impacto que a pandemia acabou trazendo para a humanidade. E no meu recorte, que é o audiovisual, várias coisas que nos parecem interessantes do ponto de vista de a gente estar propondo uma reflexão. Eu acho que a gente pode observar essas mudanças basicamente em 3 níveis, né? Acho que o primeiro nível seria o nível da própria televisão, a gente pensando como um meio tradicional, mas aí uma televisão pós-broadcasting, né? Uma televisão que já está se situando nos diferentes ambientes do streaming, né? Uma televisão que já vem há muito tempo convivendo, né, com a força da web. A gente também tem
aí uma certa aceleração de processo que a gente já vinha observando um pouco, que era da ordem do receptor, desse deslocamento, né, face a esses desenvolvimentos tecnológicos, aos meios convertidos em formas de comunicação, a gente consegue perceber que é uma aceleração da participação do receptor, né, dessa atividade discursiva que ele gera, de uma certa forma, se acelerou. A gente já vinha, né, numa crescente, né, do ponto de vista da participação do usuário, uma participação do sujeito que é o telespectador, que é o leitor, né, essas diferentes figuras que a gente tem do receptor em diferentes situações, eles já estavam participando ativamente na produção de conteúdo para diferentes mídias. Só que agora, nesse espaço da pandemia, e muito em função do distanciamento social, a gente teve uma intensificação e uma aceleração muito grande dessa geração de discursos sociais por muito mais gente. Então, isso traz um impacto muito forte na forma como a própria televisão também estabelece o contato com o seu telespectador. A gente pode ver que não foram poucos os telejornais e as televisões que tiveram que simplificar os seus processos de produção, de sentido, sejam da ordem da informação, sejam da ordem do entretenimento. E esse repensar desses processos, muito em função da questão do distanciamento, ele acaba trazendo alguns desafios, né? E como eu comentei antes, acaba por acelerar alguns processos. Talvez se a gente não tivesse a pandemia, a gente ainda estaria em curso, né? Ainda estaríamos, talvez não com tanta rapidez, utilizando essas diferentes ferramentas de comunicação online, né, que a gente tem utilizado para aulas à distância, para aulas remotas, a gente tem utilizado para reuniões, a gente tem utilizado, inclusive, para se comunicar via televisão com os nossos públicos. Então, aí a gente tem uma aceleração de uma nova forma de se comunicar, onde a questão da qualidade técnica da imagem ela acaba se sobrepondo à questão da comunicação em si. Então, eu sou de uma geração que trabalhou muito a televisão a partir do padrão Globo de qualidade, né? Então, eu tive uma experiência no início da minha carreira de trabalhar na RBS TV, que é a afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Então, a gente tinha um purismo da imagem, a qualidade da imagem, ela sobrepunha qualquer interferência. Tínhamos que ter um padrão de entrega de conteúdo. Ao longo do tempo, e agora a gente pode perceber agora, esse padrão, obviamente, que ele ainda é importante, mas toda essa tecnologia que nos oferece uma forma de produzir conteúdo não tão profissional, no sentido de grandes sets de iluminação, grandes câmeras com lentes, hoje em dia nada disso é mais tão necessário, tendo em vista que a gente também já está num nível de desenvolvimento tecnológico que já nos permite, né, a gente, da nossa própria casa, com uma conexão razoável de internet, um notebook ou um telefone celular, a gente já consegue, né, produzir as nossas discursividades e, de uma certa forma, endereçá-las, né, ao mundo. Daniel, e, sobretudo, diga, professor. Eu lhe pergunto se posso lhe fazer uma brevíssima interrupção desse Claro. para inserir no contexto que você expõe até aí duas observações rápidas, talvez ajudem-nos a compreender essa bela sacada que você lança aí. Eu perguntaria a você, em primeiro lugar, se a televisão, em função do distanciamento social, que foi um fenômeno estrutural, né, do ponto de vista sistêmico da ambiência, né, ela abandona suas preocupações voltadas para a estetização e aprofunda-se na busca daquilo que eu estou chamando de protocolos de indicialização com os atores sociais, e procurando justamente responder, seja no nível
manifesto ou não, aquilo que se coloca para a sociedade, que é o efeito do isolamento. Ou seja, na medida que há um isolamento, aglomerações, contato, etc., a televisão se instala nessa nova forma de estar organizado por um conjunto de fatores e, digamos, agenciamentos de ordem indiciais, ou seja, construindo novas formas de contato com o tecido social. O que você acha dessa observação? Eu acho ela muito pertinente, eu acho que faz todo sentido, até porque ela se viu privada da sua forma de trabalho, que é, né, sair e ir ao encontro das pessoas, né, a questão do isolamento não nos permitiu mais esse movimento, né, então ela teve que, de uma certa forma, buscar novos subsídios, acelerando e apostando numa tecnologia que talvez não estivesse tão pronta do ponto de vista de entrega de conteúdo. A gente pode perceber que em alguns lugares, né, dependendo da localização, a qualidade do sinal, né, onde vinha essa informação não era tão boa, mas em outros lugares a gente percebia que dependendo se o jornalista, né, dependendo qual é a função do jornalista aí no conglomerado televisivo que fosse, a emissora mandava uma câmera ou um computador melhor para casa desse sujeito para ele conseguir ter uma entrada melhor. Mas eu acho que nessa relação, para que ele conseguisse, né, se comunicar de uma forma melhor, né? Eu acho que nessa relação a gente tem também um amadurecimento e uma rapidez, que eu acho que sempre foi muito característica da televisão do ponto de vista de lidar com essas tecnologias, de absorver logo e tentar entregar isso como uma linguagem, né? E ela não teve muito tempo de maturação disso, e ela teve que, em função da própria pandemia, teve que ir experimentando e teve que ir se reorganizando. Só que eu acho que também tem um outro aspecto que eu acho que é importante ser dito, é que durante a gente vinha numa evasão muito grande de audiência das emissoras de televisão, principalmente as emissoras de TV abertas, em função seja da concorrência, né, com as redes sociais, ou seja, há uma nova dinâmica de atenção que vem regendo, né, a forma como a gente vem consumindo conteúdo em função das próprias redes sociais. Mas o que a gente consegue perceber é que houve, né, um turnover, né, houve aí uma grande virada no sentido de que no momento inicial da pandemia as audiências voltaram para a televisão, voltaram rapidamente para a televisão. E em julho a Globo lançou, junto com o Ibope, uma pesquisa que dá conta que 63% dos brasileiros preferia se informar sobre a pandemia a partir da televisão. Então, há muito tempo a gente estava com essa evasão de divisas e a gente teve uma volta. Justamente no momento onde a entrega de conteúdo estava muito, digamos assim, muito mais realista do ponto de vista que a gente está produzindo conforme a gente consegue. E isso é muito uma linguagem da internet, uma linguagem das redes sociais, onde as pessoas produzem conteúdo a partir dos seus dispositivos, né? O YouTube, como uma grande rede social, uma plataforma de vídeos também, a gente tem conteúdos, em sua grande maioria, que são produzidos pelos atores sociais, pelo receptor. Ele não tem um funcionamento tão grande. Então, aí tem um olhar também interessante, que é quando a televisão dá essa guinada e ela se volta de novo para o público, ela, né, se desencastela um pouco, né, da sua entrega de conteúdo tão equilibrado do ponto de vista de qualidade técnica, né, para daqui a pouco abrir as portas para essa geração de conteúdo. E isso, inclusive, também acabou sendo incorporado como linguagem, como eu estava comentando antes, em função do próprio profissional que produz isso. Então, logo que a gente começou a finalizar o semestre na universidade, nós vimos a necessidade de que se retomasse alguns trabalhos práticos das diferentes disciplinas de audiovisual da universidade. Então, a gente fez uma pesquisa rápida tentando entender quais eram os protocolos que a gente deveria levar em conta, né, para, de uma certa forma, não expor, né, nem os nossos alunos, né, os nossos laboratoristas, os próprios professores, né. Então, a gente saiu e foi ouvir um pouco aí os diferentes
espaços aí de produção de conteúdo. Então, eu falava com o Anderson Vargas, que ele trabalha no Núcleo Globo, trabalhava aqui no Rio Grande do Sul e trabalha agora em Goiás, e ele me comentava, Daniel, muita coisa desses processos que a gente está vendo hoje são situações que vão vir para ficar. Né? Muita coisa, porque do ponto de vista do próprio modelo econômico, mas também com um impacto discursivo muito grande, vamos por hoje. Vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, RBS TV. Tem que fazer uma reportagem sobre calçados, vai enviar uma equipe para Novo Hamburgo, que está a 35, 40 quilômetros de Porto Alegre. Vai chegar, vai conversar com alguém durante 20 minutos para usar no telejornal à noite uma sonora de 20 segundos, 30 segundos. Por mais que isso acabe tendo, digamos assim, um desdobramento nos ambientes digitais, né, nos sites da emissora, ou no jornal 0 Hora, se a gente for pensar assim do ponto de vista de grupo, a gente tinha, digamos que, um modelo de produção de conteúdo que está fadado a terminar, né? No sentido de que, né, são recursos, né, que estão se esvaindo no momento onde a gente tem que otimizar tudo, né? Então, acho que dois impactos, assim, a forma como a gente repensa, e eu acho que um impacto muito negativo é um novo rearranjo das redações em função dessa nova aposta tecnológica. Então, comentava esse meu colega que muitos dos processos, né, que foram agora startados, né, iniciados nesse momento de pandemia, do ponto de vista de produção em telejornalismo, eles vieram para ficar. E agora que já se consegue, né, gerar um pouco de conhecimento a partir disso, a gente pode ver, agora 2 semanas atrás, né, a Ana Maria Braga perde o José, o seu grande parceiro de manhãs, e aí no domingo, no Faustão, ela já está sendo entrevistada à distância pela Renata Ceribelli, também do Fantástico, mas aí já numa televisão num formato diferente, com um pedestal elegante, né? A gente já vê uma modificação, a televisão rapidamente absorvendo, e aí nesse quesito a Globo também dando uma sofisticada nessa nova linguagem, assim, né? Mas eu acho que, sobretudo, também, eu acho que a gente também tem uma, digamos assim, o nosso telespectador, né? A pessoa que está consumindo televisão hoje, ele já vem, de uma certa forma, muito já, digamos assim, letrado nas condições audiovisuais, né? Seja pelo consumo de televisão ou por próprio consumo de internet, seja pela utilização dos smartphones, produzindo conteúdo. Então, pequenas mazelas dessa transmissão, como um chiado aqui e acolá, uma imagem que se sai do foco e volta do foco, isso acaba sendo absorvido como uma questão que rodeia a nossa forma de produção de conteúdo agora, mas, sobretudo, transforma um pouco o estatuto dessa imagem, né? Quase que nos trazendo, né, um calor para, né, muda o estatuto dessa imagem, né? Do que é a credibilidade, né? Veja bem, vê se essa observação que te coloco, ela é, digamos, convergente com o que você expõe, do ponto de vista dos efeitos ainda do confinamento, né? A sociedade está confinada, ela segue largamente, pelo menos na primeira fase, ela segue com instabilidade esse apelo, esse aceno pelo confinamento. Esse confinamento, bom ou mal, seguindo um pouco a estratificação social, ele configura-se, ele toma uma figuração quando as pessoas vão para casa, né? Voltam para casa. E a casa como a estrutura matricial que vai recebê-las e onde as pessoas vão desenvolver as suas rotinas, o seu cotidiano. Muito bem. Como é que é para você, por exemplo, a televisão falar para um ambiente onde estão, digamos, de 4 a 8 pessoas, instalado em 3 quartos, configuradas por perfis de heterogeneidades, faixa etárias, interesses, preferências, etc. Então, que televisão é essa, do ponto de vista de uma relação com outro tipo de perfil
de espectador, de interlocutor, aí somando-se toda essa preocupação que você desenvolve aí, que é a sua reconfiguração estética e técnica. Olha, professor, não é uma... esse viés não é um viés muito fácil, nem muito simplista como às vezes pode parecer, né? Mas eu acho que, sobretudo, eu acho que o discurso da morte e talvez da finitude tenha gerado um impacto nesse momento que tenha sido endereçado para todas essas pessoas no mesmo momento, né? Então, quando se criticou muito, principalmente, a questão da Rede Globo, por também estar trabalhando muito com os números, né? E com os números da morte, né? Enfim, né? Pessoas que se contaminaram, que acabaram morrendo, né? Eu acho que o grande aglutinador durante algum momento foi esses dados do ponto de vista de quem estava morrendo, de onde essas pessoas estavam morrendo e de como, de uma certa forma, né, os estados e os municípios e o governo federal, né, o que eles estavam fazendo para que isso, de uma certa forma, se mitigasse, né, se mitigasse as questões enfim, de morte mesmo que ocorreram ao longo desse período com o nosso país, com tantos brasileiros, né? Então, eu acho que esse discurso de morte foi um pouco um discurso aglutinador, né? Que, salvo tirando aí umas camadas muito jovens, que talvez crianças, né? Que não conseguem ainda produzir um sentido, mas inicialmente estava tudo muito disperso, né? Então eu acho que nesse momento a televisão aberta ela conseguiu, a partir do jornalismo profissional, organizar esse discurso, ou tentar pelo menos, né, buscar uma organização nesse discurso e entregar para as pessoas esse tipo de informação um pouco mais organizada. Mas acho que a própria cobertura foi se dando conta ao longo do momento que também não, né, qual é que é o perfil, que acho que um pouco o senhor comenta da nossa população, né? Então, para quem é que a televisão estava falando, né? Inicialmente, não, né, vamos ficar em casa, lave as mãos, álcool gel, não vamos aglomerar, né? Daí a gente começou a ir para essas realidades, né? Onde a gente, porque é claro e notório, né, que essa doença chegou, nessa pandemia chegou ao Brasil pela classe média alta que estava fora, né? Então foi a porta de entrada, né? Que viaja e acabou, né? Trazendo, enfim, trazendo a pandemia para o Brasil, né? Então, naquele primeiro momento, a televisão estava se comunicando com esse tipo de cidadão que viaja fora, né? Que mora talvez 3, 4 pessoas num apartamento grande, tem essa condição de se isolar no caso de ter se contaminado. A gente consegue perceber que aos poucos esse discurso foi, né, conforme a pandemia ia progredindo, eu acho que a televisão também foi, né, aprendendo também, né? E aí eu estava conversando ontem com uma colega minha que trabalha no SBT em São Paulo, e ela coloca justamente isso, que está diminuindo um pouco o número de mortes, muito em função dos cuidados, obviamente, mas porque também os médicos, né, em todo o Brasil começaram a aprender a lidar melhor com as formas de tratamento, né? Então, acho que Sobre ao isso, longo do... é interessante você diz, porque falando hoje, exatamente hoje, com um epidemiologista, ele disse assim, que os meios de comunicação tiveram nessa fase primeiro uma função muito importante, os meios, né, no sentido de um aprendizado que foi lidar tentativamente com essa questão, que é a problemática da pandemia, e organizar um tipo de contato e organizar duas coisas, tipo de contato com a sociedade de modo geral, né, para preencher esse buraco aí do confinamento, e segundo, organizar um processo conversacional com a sociedade no sentido de lhe orientar, de instruir, dar instruções em consonância com aquilo que era, digamos, de certa maneira, também pautado e agendado pelo discurso da ciência, digamos, né? Eu não sei se o que você acha dessa observação, que em que medida a televisão descobre outra função, a televisão particularmente, Talvez descubra a sua função a função real, né? Essa real, função né? No sentido maior, né?
de, sem dúvida. de dialogar de modo didático, em uma conversação até certo ponto informal com a sociedade acerca dessa questão. E de fato também de ela fazer, de desempenhar o trabalho de comunicação social, né? Que a gente, enquanto televisão, as televisões no Brasil são todas concessões, né? Tem uma responsabilidade pública muito grande. Então também acompanhar os primeiros movimentos da televisão junto com os alunos. E aí foi uma coisa muito interessante de primeiro ano do audiovisual, mais ou menos na metade do curso, ali pelo segundo ano, né? O quarto semestre eles começam a ter essas cadeiras de audiovisualidades, e eles muito impactados, entendendo, achando que a Globo estava fazendo um trabalho assim sensacional, que ela estava abrindo mão, né? E daí até na sala de aula a gente questionou, não, a televisão ali é um momento onde a Globo realmente faz o que é preciso ser feito do ponto de vista de televisão, que tem um compromisso público e que se entende como um canal de comunicação que precisa prestar contas para a sociedade. Então, a Globo derruba a programação, né, para pegar o exemplo da Globo, né, cria espaços, né, claro que às vezes com grandes pitadas de espetacularização, né, da própria narrativa da pandemia, muito, né, trazido para suas correspondentes em outras partes do mundo, né. Então a gente tem esse momento, esse impacto aí, né. Entretanto, né, eu acho que o grande programa foi o programa que era conduzido pelo Márcio Gomes, né, que era o Coronavírus, que era o programa pelas manhãs, né. Mas chegou um momento onde a conversação foi interessante, sempre buscando pessoas para falar, e a gente, né, sempre, enquanto professor, às vezes, né, também tem que ir para o lado do roteiro, né, que é a importância a gente sempre dizer 2, 3 vezes a mesma coisa até que ela tenha, né, uma absorção, assim, né. Então, o agendamento do programa era sempre o mesmo, assim, né, depois de uns 30 dias de programa, aquela conversação proposta, ela passou para ser um reforço, e depois disso ela não conseguiu evoluir para outros espaços, né. Então, o programa sai do ar e a pandemia não tinha arrefecido, ainda inclusive estava, né, num crescendo ainda, e daqui a pouco o programa sai. Eu acho que foi por talvez, assim, obviamente que do lugar da observação e da crítica, né, ela não conseguiu desenvolver um discurso ali que fosse trazendo mais informações ou diferentes vieses, né, para que saísse daquela questão só do serviço, né? Porque a gente sabe que o conteúdo ele tem uma validade, chega uma hora ali ele fica muito repetitivo, né? Então essa virada de chave, né, para um contato, digamos assim, um pouco mais estruturado, ou deixando claro quais eram os benefícios, eu acho que isso não ocorreu, né? Então lá pelas tantas o programa acabou enfraquecendo, mas de qualquer sorte teve essa primeira mudança, e isso não foi só no jornalismo, né? Não só no telejornalismo, não, professor. As próprias novelas tiveram um impacto muito grande, né, do ponto de vista de produção de conteúdo, e a gente estava no curso de realização audiovisual, prestes a gravar 17 curtas-metragens, e a gente estava pesquisando protocolos uruguaios, né, protocolos brasileiros, junto com a PTC aqui, em Porto Alegre. A gente também viu o que estava sendo feito fora, né? De que forma a gente consegue trabalhar. Mas o audiovisual, ele é uma atividade, principalmente o do entretenimento, que ela ocorre a partir da perspectiva do encontro, né? São várias pessoas trabalhando, né? São várias expertises que se unem, né? Então, nesse primeiro momento, teve um impacto muito grande, que foi a questão da reprise dos conteúdos, né? E aí, né, voltando ainda para a Globo, que tem sido um grande objeto e está nos meus interesses de pesquisa, a própria telenovela Fina Estampa, ela conseguiu, né, inicialmente se manter nos mesmos níveis de audiência da novela anterior, né, que foi parada no meio, e depois ainda conseguiu subir um pouco mais em função disso, né? Então, eu também participo do Obtel, que é do grupo de pesquisa de telenovela
junto com a Nilda Jax e outros colegas da URGS, Fabiana Sgorla e tal, e a gente tem justamente pesquisado, né, tentando compreender nesse momento qual é a força dessa reprise, né? Como é que ela entra, né, num espaço, e a gente sabendo muito que uma das grandes características da Rede Globo é o seu conteúdo inédito, né? A Rede Globo trabalha, é uma das poucas emissoras do mundo que tem um grau de conteúdo inédito dessa natureza, né? As novelas reprisam no Vale a Pena Ver de Novo, onde é um espaço de reprise mesmo, então ele já entra como um produto dessa natureza, né? Mas fora isso não há reprises, assim, né? Quase toda a produção é inédita, né? Será se Então, desculpe, será se essa reconfiguração da programação não tem aí uma preocupação com justamente um certo desenho de, digamos assim, de coletivos em recepção, que estão confinados, por um lado. Por outro lado, esses coletivos significam, em termos estatísticos, mais ou menos 80 milhões de pessoas que veem a TV aberta, e numa faixa etária que talvez não tenha visto essas novelas há um período mais distante. Quer dizer, em que medida a televisão estaria atenta à circulação, nesse sentido? eu acho que, sobretudo na escolha das reprises, né? Isso foi bem importante. Então, a gente acompanhou um pouco a circulação por meio das redes sociais. Então, a gente tem os fãs e a gente tem, né, as pessoas comuns se posicionando fortemente nessa grande arena que ficou. Mas por que estão reprisando essa novela? Por que não entrou a outra? Por que não se buscou isso, né? Então, acabou nesse momento inclusive também questões de merchandise também, né, do ponto de vista econômico, né? Merchandise, então, Fina Estampa tinha o lançamento de um carro da Kia, que a novela foi em 2012, que hoje o carro não sei nem se fabricam mais, e estava ali aquele merchandise, e que a Kia acabou honrando de novo o compromisso e digamos assim, pagou novamente para que isso, né, fosse ao ar, né? Então, acho que do ponto de vista e também novas linguagens, né? Então, muito se produziu, né? Alguns filmes surgiram, né, com essa tecnologia que vamos gravar nas condições que a gente tem. E eu tive uma experiência muito interessante também com os alunos de projeto experimental. Tínhamos que fazer um documentário e aí a gente, né, discutimos e pensamos bastante e optamos por fazer um diário do confinamento, que foi feito por várias pessoas. Então, todo mundo produzindo conteúdo com seus telefones, jogando esse conteúdo no YouTube, aí alguém baixava e editava. Então, a gente tem toda uma lógica também de entrega de conteúdo que acaba... E, sobretudo, professor Fausto, voltando um pouco na questão da cobertura do jornalismo, quando a gente teve o movimento com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, e a gente teve o movimento Vidas Pretas Importam, Vidas Negras Importam, logo que o movimento estourou em Nova York, eu percebi a Globo numa cobertura quase como a mídia ninja. Eram vários repórteres e pessoas que até eu conseguia intuir que daqui a pouco o sujeito era um produtor, mas naquele momento ele pegou o telefone dele, ele pegou uma situação e saíram para a rua correndo e filmando como dava, né, enviando esse material da forma que dava, né, e isso aí também já percebi nessa cobertura, já um pouco desse legado aí de 5 meses, 6, né, nesse momento, né, que foi essa nova forma de captar imagens, de entregar o conteúdo, né, que era meio vamos ali filmando como dá, né, e vamos falando, se alguém bateu, né, pede desculpa e explica de novo, e dizendo já que o sinal não está bom, pode ser que caia e que eu volte, né, uma coisa que agora já, nesse final de semana aí da eleição do John Biden, a gente vê que a cobertura já voltou a ser um pouco mais, digamos assim, elegante, comedida, dentro do que se imagina,
mas muita gente também entrando de casa. Eu acho que eu acho que a gente também tem uma perspectiva aí desse imaginário do que é a casa do jornalista, do que é, né? Então se faz aquela brincadeira do fundo da estante, né, que, né, pra gente, né, que Pois é é. o fundo da estante, ele tem, né, tem que ter A livros, né? cozinha, o jardinzinho interno, né? Isso, né, que isso Agora, você acha que esse vai. modelo veio para reconfigurar o ambiente, as condições de produção da noticiabilidade, ou é, digamos, apenas um recurso passageiro, esse falar de casa, falar da sala, falar do ambiente que mistura o doméstico com o Eu, trabalho, isso no caso específico da ambiência midiática jornalística, né? Eu acho, professor, que ainda é um pouco cedo para a gente ter essa leitura, mas como a gente estava, do ponto de vista de consumo, com tudo muito ubíquo, eu consumo em qualquer lugar a qualquer hora, faltava um pouco eu também do lado de cá produzir de qualquer forma a qualquer hora, né? Sem que isso queira significar de qualquer maneira, assim, no sentido de fazer um trabalho que não seja um trabalho digno, né? Mas do ponto de vista das condições de produção, né? Tem Uhum. informação, ela tá checada, vamos entrar no ar, vamos colocar vamos botar essa informação para circular. Então, eu acredito que isso, de uma certa forma, vai vai permanecer, talvez não com essa. E assim, a gente, né, como eu tinha comentado no início, a gente tem essa questão da aceleração que a pandemia acabou acelerando muito esses ambientes, né? Então tinha muita gente que não queria estudar à distância porque achava que o modelo não era o modelo ideal para, né, uma série de coisas, né? Reuniões, né? Enfim, as pessoas viajavam para São Paulo, para o Rio, para participar de uma reunião, né? E hoje em dia a gente se obrigou a tomar decisões tão importantes sem essa mobilidade, né? Graças a esses dispositivos móveis que a gente já está tão acostumado, digamos assim, a consumir, né? Do ponto de vista que a gente vê, né? E então deu essa acelerada nessa entrega de conteúdo. Deixa eu te fazer uma pergunta mais ou menos sobre essa configuração que você levanta aí. Em que medida, digamos, a tua experiência de professor, ela destaca algum aspecto que mereça ser refletido nesse contexto? Por exemplo, se por um lado os jovens universitários são contemporâneos dessa nova economia, dessa nova ambiência mediatizada, por outro lado, os depoimentos que nós temos, alguns depoimentos são relevantes, no sentido de eles têm duas posições, digamos, diametralmente opostas em relação a esse modo de estudar hoje. De um lado, sentem saudade do contato, o contato presencial dos amigos, dos professores, e, por outro lado, é melhor assim, porque nos poupa certas questões de gasto, deslocamento, etc. Né? Quer dizer, eu não sei qual é a tua experiência, como é que os teus alunos reagem, e se de fato as universidades, de modo geral, elas estão preocupadas em resolver um problema do seu protocolo pedagógico comercial, ou se de fato estão pensando as implicações que representa esse novo processo de transferência de conhecimento, onde a questão das condições de fazê-lo e as condições dos clientes ou dos alunos, etc., às vezes são antagônicas às lógicas dos gestores, no sentido de provê-los dos currículos, das disciplinas, etc. Olha, professor, interessante essa sua pergunta. Claro que a gente precisa também, nesse raciocínio, separar um pouco o joio do trigo, né? Porque a gente também tem aí uma série de universidades, né, muito sérias que estão aí pensando para além de um contato meramente comercial, né? Que tipo de enfim, de sociedade a gente vai estar ali, né? Como é que essa sociedade da informação e do conhecimento, como é que ela vai se articular a partir dessa experiência da pandemia, né? Ou dito de outra forma, né? Qual é a nossa relevância, né? Qual que é a relevância do encontro presencial, né?
Eu acho que é uma tendência nesse primeiro momento de a gente... Claro que a gente tem um gap aí do ponto de vista de tecnologia, seria que se todo mundo estivesse em casa hoje estudando à distância, a gente tem uma limitação de banda no Brasil e no mundo de uma certa forma, então não seria possível, né? Claro que a gente vai precisar, daqui a pouco, sei lá, 10, 20 anos, né? Como é que a gente, né, pensando na rapidez do futuro, a gente talvez consiga aí ter mais banda, ter mais acesso, e aí talvez realmente nesse momento onde a gente tenha, né, uma banda que dê acesso a todo mundo, né, a gente consiga mudar um pouco essa realidade. Talvez nesse primeiro momento eu acho que a educação híbrida seja mais, né, seja um caminho mais provável. Há uma série de impactos financeiros que eu acho que vem também afastando um pouco, né, digamos assim, os jovens da formação universitária, né? Então, eu acho que há carreiras onde eu acho que seria possível a gente pensar nesse modelo mais híbrido, né? Há atividades que podem ser à distância, mas também atividades que necessitam, né, do presencial. Não só a partir da questão do próprio laboratório, mas a partir da questão de como é que a gente vai viver social, como é que eu vou viver socialmente com o meu colega, né? Como é que tipo de trocas a gente não pode, enquanto humanidade, perder essa capacidade dessa troca, né? Mas eu vejo que cada vez mais vem se impondo a questão da educação à distância. Agora, muita gente também confundia um pouco a questão da educação à distância com a aula remota, né? Que no primeiro momento muita gente achou que era mais um discurso, né? Assim, das universidades, sobretudo das particulares, né? Mas, na verdade, a aula remota está exigindo a presença do professor, né? E logo do aluno também, né? No tempo relativamente similar ao que a gente tinha numa aula prática, né? Enquanto que uma aula à distância, o sujeito, né, tem uma série de conteúdos que ele pode abordar de uma forma um pouco mais autônoma, né? Só que nesse modelo da aula remota, há uma troca com o professor e com os colegas, mas há uma perda da presencialidade, né? Da presencialidade que a gente está ali, do contato, da troca, né? Porque é isso que principalmente no audiovisual, né? A gente está sempre tentando mimetizar esse contato pessoal, né? Esse contato face a face, né? Para trazer ele para o ambiente digital. Então, acho que ele é assim, a substância dessa forma de comunicação, né? Daniel, tem uma questão, vamos dizer assim, um pouco periférica a essas preocupações que nós comentamos até aqui, mas talvez esteja no rol das suas preocupações, que é a figura do intelectual midiático. Uhum. A gente vê, dentre as transformações e as reconfigurações que a televisão ou as audiovisualidades apresentam, particularmente a televisão, é a emergência de personagens do mundo da literatura, da cultura, de modo geral, de conhecimentos gerais, mas uma boa performance desses conhecimentos, da própria performance, digamos, no setting, digamos assim, serem inseridos hoje em lugares do espécie de pitonisas ou de espécie de intérpretes aí do mundo, digamos assim, né? É como se fosse um intelectual emergente do lugar do velho intelectual que é a televisão, em algumas circunstâncias especialíssimas, ou, por outro lado, um intelectual que estava travestido, de certa maneira, ou transfigurado, digo melhor, na condição do próprio jornalista, repórter, editor, né? Em função da sua capacidade e formação, fazer esses papéis. Quer dizer, como é que você vê isso, sobretudo nas figuras desses programas de entrevistas hoje, e que se misturam com o gênero do entretenimento? Então, professor, eu acho que a gente tem talvez, enfim, né, são conjunturas, né, mas assim, sobretudo, o próprio, a própria discursividade produzida pela televisão, especificamente, né, nesse período da pandemia, ela era de uma narrativa muito dura, muito seca, muito triste, muito sem perspectivas. Então, aí, ao ponto que essas informações, né, parece que foram se agravando ao longo do tempo,
a gente acabou tendo um certo afrouxamento, né, na forma como a gente estava entregando as notícias, né? Então, acho que um exemplo onde a gente pode perceber claramente isso é na Globo News, onde a gente tem uma suavização no papel do jornalista mais sério, mais compenetrado, para né, um bate-papo lá em casa, né? A gente está conversando, então eu daqui a pouco vou chamar o senhor e aí, né, para participar do programa, e aí a gente vai se referir a uma coisa, né? O nosso contato não vai ser mais tão mediado inicialmente pelo que nos traz aqui, mas por outras questões, digamos assim, mais leves, né? Eu acho que, assim, com esse pessoal, não sei se isso é uma coisa geracional ou não, mas eu tenho percebido que o Gabeira não vai muito nessa onda, ele não quer, ele segue nisso, ao contrário que o Jorge Pontual, que eu acredito que seja um sujeito mais ou menos da mesma geração dele, já consegue transitar um pouco melhor nessas questões aí. Eu acho que assim, né, uma das modificações tem sido essa, diria uma nova inflexão, mas assim, uma forma um pouco mais descontraída, né? Você não acha Acho que se acho por que acaso, quando a televisão mostra aquela grade de jornalistas diferentes em termos de perfis, faixas etárias, linguagens, vestimentas, etc., ela não estaria naquele momento falando para uma confederação de representantes de mercado discursivos, cada um daquelas personagens seria uma espécie de um ente que pertence a um mercado discursivo, mais intelectualizado, mais leve, ou com outras configurações mais tecnológicas, ou mais, digamos, outros desenhos identitários, configurando essa malha, digamos, que seria o que se chamava antigamente de audiências, hoje os estudos definidos como os novos coletivos. Não, eu acho que sim, eu acho que é uma coisa que a Globo também acabou fazendo muito atrasado, foi justamente a partir, né, trazer, escurecer um pouco essa cobertura, né, principalmente na Globo News, né? Então a gente tinha um em pauta Isso. acontecendo, né, aquele momento né, super triste foi a morte do, uh, do, do Floyd nos Estados Unidos, e a gente, né, e o pessoal investigando e comentando no Em Pauta, e aí não tinha nenhum jornalista negro ali, né? Então eu acho que nesse momento a Rede Globo se deu conta, né? Começou a se dar conta, e aí naquele mesmo final de semana já tentou, né? Já fez um Globo Repórter especial trazendo as histórias de jornalistas negros, né? Aí a gente tem a Maju que vem despontando como essa nova porta-voz, né? Então hoje em dia eu vejo em pauta sempre tem um jornalista negro, nem sempre, mas quase sempre tem, e a gente consegue perceber que nesse momento ele começa a desenhar melhor justamente o que o senhor está falando, esse coletivo, né, que no caso do nosso país, né, a gente né, um país aí com né, mais de 50% da população negra, né, que não acabava não se vendo representado, né? Mas não só isso, e aí tem uma coisa também interessante, foi o próprio Guga Chakra na cobertura também agora da eleição do Biden, um dia praticamente chorando no ar de emoção, né? Uma coisa que e isso que ele é um jornalista, né, muito experiente, especializado em Oriente Médio enfim, parece que agora o jornalista também está mostrando. Sandra Coutinho chora também, né? Isso, chora também, e a gente está, né, entrando na casa das pessoas agora de uma outra forma, né? Quem pode tem ali a sua estante, quem não pode pega uma imagem e bota ali, né? Como né, a gente viu aí né, o filho do nosso presidente fazendo. Então a gente tem essas questões assim dessa construção desses mercados discursivos. Eu acho que você tem toda a razão, né? Percebendo isso, a gente consegue agora também se construir uma
fórmula, né? O sujeito bota uma luz, bota um enquadramento, né? E aí, ontem eu estava vendo a Djamila falar na Roda Viva, e ela disse que é o filósofo de 3 linhas do Twitter, né? Então, a gente, às vezes, né, carece dessa profundidade, né? Agora, a gente também tem um grande problema de atenção, mas é um problema de atenção físico, né? Que o próprio computador, o próprio setting onde a gente está, né? Tanto para falar quanto para dar aula, exige, né, uma carga de atenção muito forte. E que eu comecei a perceber que os alunos começavam a se cansar muito no primeiro momento. Ao mesmo tempo porque, numa primeira fase, eles não... Hoje em dia quase todos fecham a câmera e só fica a bolinha ali, né? A gente não tem o sujeito com a face ali todo o tempo prestando atenção. Mas no primeiro momento, pelo menos uma experiência minha, eles estavam com o rosto ali e estavam prestando atenção, se forçando a prestar bastante atenção, né? E aí no final era uma fadiga muito grande, né? Então a gente, né, no ambiente presencial, a nossa atenção, ela é flutuante. Obviamente que ela é uma atenção que ela tá em quem está proferindo essa aula, mas a gente tem um certo escape, alguma coisa, né? Aqui nessa relação, né, remota, a gente precisa estar muito concentrado, sob pena de perder algum fio da meada e não conseguir voltar dependendo da circunstância, né? Então, eu acho que a gente vai forjando com isso um pouco dessa prática de um momento que eu estou no ar, eu me preparo, eu falo, e aí quando eu não estou mais, eu também não estou nem, né, estou com aquela, não estou mais prestando atenção tanto como era no início, né? Agora, por outro lado, do ponto de vista de entrega, voltando à questão da entrega de conteúdo das TVs, a gente vai ter muito mais gente entrando no ar, né? Porque hoje em dia, quem tem condições de passar informação, e essa informação, obviamente, que se apurada e relevante, o sujeito vai ter mais acesso, né, a esse espaço do que tinha anteriormente, né? Você acha que, ao longo da sua fala, você deu vários indicativos sobre as transformações que vão resultar do que nós poderíamos especular sobre a pós-pandemia, do ponto de vista do funcionamento das mídias, a relação dessas mídias com a sociedade, né? Você eu lhe faria uma pergunta que poderíamos caracterizar como a última, se você concordar. Claro. Seria possível para você, em breves formulações, você caracterizar o dia seguinte, quer dizer, qual seria as grandes linhas de estudo que as mídias emergentes dessa crise, as audiovisualidades, digamos assim, estariam a enfrentar do ponto de vista de experimentação, digamos assim, de processos formativos e também de processos interacionais com a própria sociedade. Que mídia vai emergir, né? Que mídia vai emergir? O jornalismo mostra certas pistas nesse sentido, sobretudo quando ele muda a função dele de uma certa analítica da sociedade, dizendo, eu posso oferecer alguma coisa sobre isso, dizendo explicitamente. A televisão parece mostrar outras mutações. O rádio invadiu toda o tecido social com diuturnamente compartindo o mundo do jornalismo com o mundo dos especialistas, falando sobre a pandemia. Tudo isso significa, pergunto eu a você, o que é que você especula como desenhos que vão surgir de experimentações midiáticas, de questões a serem estudadas, ou mesmo também de protocolos que a sociedade vai, de alguma maneira, fazer lances, acenos para a sociedade, para as mídias, no sentido de contemplar certo tipo de expectativa daquela forma daqui para frente. Professor Fausto, eu diria que enfim, eu acho que é a reconfiguração do contato televisivo mais uma vez, né? Mais uma reconfiguração do contato televisivo, né? A gente já tinha, né, em face a presença das redes sociais e do consumo de conteúdo audiovisual pela internet, a gente já tinha a gente já vinha do espaço de reconfiguração,
do consumo e da forma de compreender essa relação. E agora, pós-pandemia, a gente teve uma junção, né, a gente teve uma aceleração dessa reconfiguração, com muito mais gente entregando conteúdos pelo computador e pelas redes. Então, essa reconfiguração desse contato, eu acho que um fenômeno que também precisa ser estudado é o fenômeno das lives e das palestras e das conferências e de todo esse tipo de conteúdo que foi gerado, né? E como ele foi gerado, eu acho que aí a gente pode extrair, né, daqui a pouco, um protocolo de funcionamento disso e um protocolo também produtivo, né? E eu acho que também seria importante, em algum momento, a gente buscar alguma ferramenta que nos permitisse, daqui a pouco, ficou tudo muito difuso, era muita produção de conteúdo, né? A oferta, que já era uma oferta que já era quase sobre-humana, agora então a oferta está gigantesca, né? A gente tem muitas lives ocorrendo, a gente tem muita produção de vídeos, no sentido de processos que precisam ser entendidos, né? O que essas, né? O que essas lives, que elas nos visibilizam, né? E eu acho que a gente também conseguiu trazer, eu acho que principalmente do ponto de vista das universidades, a gente, por meio das lives, e essas lives, digamos assim, pintando as nossas redes sociais, Facebook, Instagram enfim, né, para ficar apenas nas duas que me parecem mais significativas, a quantidade de pessoas, obviamente, da nossa bolha, do nosso círculo, que ofertaram produção de conteúdo por meio de palestras, de debates, né? Então, que desenho é esse né? Porque se a gente pegar, né, aqui o Rio Grande do Sul, mas a gente pegar Santa Catarina, a gente pegar São Paulo e todos os professores, né, que produziram ou que participaram nesse espaço aí, a gente tem uma visibilidade e uma concretude muito interessante do ponto de vista da construção de conhecimento, que é o além muros, que sempre se falou muito na universidade. Como é que a gente, né, transpõe ou transpassa, né, os muros da universidade? Eu acho que foi um pouco uma experiência. Claro que a gente sabe que na rede social acaba ficando muito na tua bolha, mas o que eu acho que o que extravasa essa zona de contato, muita gente acabou também tendo esse contato com isso. Então, eu acho que é bem importante. Eu acho que a gente tem uma reconfiguração do ponto de vista econômico também, das rotinas produtivas, acho que vai ter um impacto aí, que a gente precisa ser estudado, do que vai permanecer e o que não vai permanecer. E eu acho que também o ensino do audiovisual, eu acho que ele vai exigir também vai exigir uma virada aí, né? Então, para finalizar como exemplo, tínhamos que fazer um cenário sobre a história da televisão. Aí eu dividi a turma e disse, não, vamos fazer como se fosse um programa de televisão, cada um está numa cidade, e é o programa agora, e hoje a gente vai estar igual a Globo News, porque está todo mundo entrando da sua casa, conforme dá, com as suas informações. E aí teve um apelo muito bacana para a gurizada essa experiência, né? Mas eu estou bem curioso, assim, realmente para ver, né, né, como é que a gente vai estar um ano, talvez, depois de que a gente volte ao normal, se é que é possível pensar nisso, né? Um ano depois da nossa volta ao normal, eu acho que a gente teria um espaço de análise bem interessante. Certamente, Daniel, muito material para alimentar novos processos formativos por parte da universidade, né? Sem e dúvida. também para o desencadeamento de novos trajetos de investigação da parte dos docentes, pesquisadores, etc. Não é isso? Sem Muito dúvida. trabalho nos espera, né? E a nossa linha de pesquisa, né, mediatização e processos sociais, ela tem uma contribuição significativa para nos ajudar a pensar, né, todo esse movimento aí que a gente vem percebendo, né? Claro que a linha
onde eu acabei, né, me formando, né, como doutor na Unicinos, né, trabalhando com o senhor, mas de qualquer forma, eu acho que ainda temos muito a pensar a partir da mediatização, né, e como é que ela vai, né, formando e conformando, né, essa produção de sentido das mídias. Muito. Lhe agradeço muito a sua generosidade e Eu que sessão agradeço. valiosa na sua agenda, né? E passa a configuração desse novo meio para as suas despedidas e um até breve, né? Tá certo, professor. Muito obrigado aí pelo seu convite. É sempre uma alegria muito grande ouvir o senhor e trocar ideias. Eu acho que é assim que a gente vai, né, conseguindo, né, construir um olhar cada vez mais amplo sobre tantos objetos interessantes que nos circundam nesse momento. E estou muito curioso em participar do próximo CISECO, né, porque me parece que né, vai ser uma virada, um desdobramento para alguma coisa que nós sabemos. Fechamento, né? E assim, só se o senhor me permite rapidamente, Pois eu não. vi uma fala da Lilian Schwartz, antropóloga da USP, que ela sempre, né, ela cita o Eric Hobsbawm falando que na verdade ele entende que o século XX terminou com a Segunda Guerra Mundial, né? E ela estava se delineando que talvez, né, o século XXI comece realmente a partir agora da pandemia, né? Um dia eu conversava com o padre Marcelo a respeito disso e ele me disse, mas, né, um século é pouco, né, para a gente pensar, imagina, alguns anos, né? É verdade. Mas a gente é personagem, né? É isso aí. De qualquer forma, somos personagens, não só um personagem espectatorial, mas também de pensamentos e de formulações, o que é muito rico para nós. Deixa de ser um privilégio, né? A viver esses tempos aí contraditórios, digamos assim. Sim, Né? sem dúvida. Ok, Daniel? Tá, Eu ok. agradeço muito, muito obrigado Eu que mesmo. agradeço. Votos de saúde e êxitos nos seus projetos. Que possamos Igualmente, nos reencontrar em torno deles, né? sem dúvida. Um abraço, então. Abraço, Até querido amigo. mais. Até Tchau, breve. tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.